Olá, amigos, e hoje nós vamos fazer uma descrição de um vídeo científico da área de física. E para isso nós vamos observar um vídeo, que vai apresentar um documentário, um pequeno documentário, que vai mostrar várias nuances, da física. E para isso nós vamos descrever conceitos de física presentes no vídeo, utilizando uma metodologia científica, observando cada parte dele e o que ele pode contribuir com o nosso conhecimento. De maneira que a sua atividade vai ser avaliar os conteúdos de física apresentados no vídeo. Ok? Então, nessa posição, observe bem o vídeo, o documentário, a atividade, e utilize a sua física para descrevê-lo. Após o vídeo, iremos mostrar como isso deve ser feito de uma maneira geral. Ok? Se você precisasse levantar um objeto e não tivesse nenhum mecanismo para ajudá-lo, poderia somente contar com seus músculos para fazer o trabalho. Quanto mais forte você fosse, mais fácil seria. Mas se você não fosse muito forte, teria que pensar em algo que o ajudasse. Uma corda passada por um galho ajudaria. Mas também daria problemas, como o atrito, por exemplo. Para resolver, você poderia usar uma roda com um sulco e que fosse fixada de forma que pudesse girar e ser pendurada em algum lugar. A corda, passada por essa roda, sofre menos atrito do que quando passada por um galho. O sulco impede que a corda escape. Esse arranjo de roda e corda passando por ela chama-se roldana. Roldanas são máquinas simples que facilitam alguns trabalhos. Esta é uma roldana fixa. Ela fica no mesmo lugar enquanto é usada. Mas, como uma roldana fixa pode ajudar a levantar objetos mais facilmente? Suponha que um peso seja colocado aqui. Você aplica uma força num lugar e isso produz força em outro lugar, levantando assim a carga. A quantidade de força que você aplica é a mesma que age sobre a carga. Se a carga pesa 25 kg força, você terá que puxar com uma força igual ao peso da carga para levantá-la. Se ela pesar 50 kg força, você também terá que puxar com uma força igual a esse peso, ou seja, a mesma intensidade de força necessária para levantar a carga sem a ajuda da roldana. Uma roldana fixa não aumenta a força. Ela ajuda a suspender objetos, mudando o sentido da força, permitindo que você puxe para baixo quando quiser levantar algo. Para hastear uma bandeira, por exemplo, você não precisa subir no mastro. Colocando uma roldana fixa no topo do mastro, você hasteia a bandeira sem sair do chão. Colocando uma segunda roldana fixa na base do mastro, você pode abaixar a bandeira. Se você levanta um objeto puxando-o para cima, somente seus músculos trabalham. Mas quando você puxa para baixo, tem a ajuda do seu próprio peso. Usando o seu peso como força, você levanta objetos que pesam menos do que você. Mas não objetos que pesem mais. Mas com uma roldana, você não tem que usar só o seu peso. Para levantar um objeto que pese 100 kg força, você pode pendurar um outro objeto chamado contrapeso no seu lado da corda. Se ele pesar 90, ele não levantará a carga, mas você só terá que compensar a diferença de 10 kg força. Roldanas fixas e contrapesos são utilizados geralmente em máquinas que levantam coisas. Elevadores, por exemplo. Os contrapesos podem ajudá-lo a suspender objetos, mas podem ser um grande problema, principalmente se forem pesados. Você precisa pendurá-los no lugar adequado antes de usá-los. Se você não tiver força suficiente, estará com o mesmo problema de antes.
como levantar objetos pesados. Para realmente facilitar o trabalho, as roldanas fixas não são suficientes. É preciso um tipo diferente de roldana, uma roldana móvel. Ela recebe esse nome porque se move junto com a carga. A roldana está suspensa por este cabo com um pedaço de corda de cada lado. Cada segmento de corda suporta metade do peso. Se uma pessoa sustentar toda a carga sozinha, ela tem que fornecer toda a força necessária. Mas, supondo que duas pessoas segurem uma extremidade da corda cada uma, o peso da carga é dividido igualmente. Cada pessoa despende a metade da força necessária. Ocorre exatamente o mesmo se você amarrar uma extremidade da corda em algo que não se move. Você levantará a carga aplicando uma força equivalente à metade do peso desta. A extremidade presa suporta a outra metade. Quando você puxa sua extremidade, a corda desliza pela roldana, levantando a carga. Então, quando você aplica uma força aqui, a roldana levanta com o dobro da força aplicada aqui. Com 10 kg força, você levanta uma carga de 20 kg força, incluindo, é claro, o peso da roldana móvel. Com 25 kg força, você pode levantar 50. E com 50, 100. Mas, com máquinas, você jamais ganha alguma coisa sem dar algo em troca. Para obter um aumento de força, você tem que exercê-la por uma distância maior. Para suspender uma carga 1 metro, é preciso exercer uma força por uma distância de 2 metros. Para suspender 2 metros, é preciso exercer uma força por uma distância de 4 metros. Sempre o dobro. Quando a roldana móvel é suspensa por 2 segmentos de corda, é preciso exercer força por uma distância 2 vezes maior do que a distância que a carga deve percorrer. Em troca, a roldana levanta a carga com o dobro da força aplicada. Um dos problemas com as roldanas móveis é que você tem que exercer sua força para cima, o que é difícil com cargas muito pesadas. É necessário algo que lhe permita mudar o sentido da força aplicada. Uma roldana fixa faz isto. Suponha que você combine uma roldana fixa e uma móvel, obtendo assim a vantagem que ambas oferecem. A roldana móvel dobra a força, enquanto a roldana fixa permite que você exerça sua força para baixo. Aqui está, finalmente, uma máquina simples que realmente facilita a tarefa de levantar objetos. Com essa combinação de roldanas, você pode levantar uma carga equivalente ao dobro do seu próprio peso. Para comparar combinações diferentes de roldanas, usamos o conceito de vantagem mecânica. Uma combinação de roldanas que dobra a força aplicada tem uma vantagem mecânica equivalente a 2. Para encontrar a vantagem mecânica de qualquer combinação de roldanas, conte os segmentos de corda que suportam a roldana móvel. Aqui, 2. Não importa onde essa extremidade da corda esteja presa. Por conveniência, você poderia prendê-la aqui. A vantagem mecânica ainda seria a mesma, pois o número de segmentos de corda que suporta a roldana móvel ainda é o mesmo, 2. E por que a vantagem mecânica não é 3? Não existem 3 segmentos de corda? Você não conta este aqui. Só conta os segmentos que suportam diretamente a roldana móvel. Uma vantagem mecânica igual a 2 ajuda um pouco, mas para levantar cargas muito pesadas é preciso mais força. E não é ficando mais musculoso que você consegue. É usando combinações de roldanas com o maior número possível de segmentos de corda. Se você adicionar outra roldana fixa e colocar a corda desta maneira, 3 segmentos de corda segurarão a roldana móvel. A vantagem mecânica então passará a ser 3. Se você retomar essa associação e acrescentar outra combinação como nós fizemos aqui, você terá 2 roldanas móveis e 2 roldanas fixas. Pendure a carga nas 2 roldanas móveis. Quantos segmentos de corda seguram as roldanas móveis? 4. Então 4 é a vantagem mecânica. Mas por que essa associação dá uma vantagem mecânica de 4?
como isso funciona? Imagine que você e outras 3 pessoas estão segurando cada uma um segmento de corda. É claro que cada uma suportará 1/4 do peso da carga. Se ela pesar 80 kg força, cada pessoa sustentará 20 kg força. Não importa quem segure os segmentos. Se você amarrar essa extremidade aqui e unir essas outras 2 em uma roldana fixa, cada segmento ainda estará sustentando 20 kg força e você estará ainda puxando com uma força de 20 kg força. Uma vez que a corda desliza através das roldanas, quando você puxa com uma força de 20 kg força, você consegue levantar uma carga de 80. Esse sistema de roldanas multiplica a força por 4, então a vantagem mecânica é 4. Para facilitar ainda mais o trabalho, você pode adicionar uma outra roldana fixa, de modo que você ainda aplique uma força de 20 kg força, mas agora puxando para baixo. As roldanas móveis ainda são sustentadas pelo mesmo número de segmentos de corda. Portanto, a vantagem mecânica continua igual. O sistema de roldanas ainda multiplica a força por 4. Mas em troca, você tem que exercer sua força por uma distância 4 vezes maior do que a percorrida pela carga. Você oferece distância em troca de força. Suponha que você combine essas roldanas de modo mais compacto, colocando essas 2 roldanas mais próximas uma da outra no mesmo eixo. Faça o mesmo com as outras 2. As roldanas funcionarão da mesma maneira e a vantagem mecânica ainda será equivalente a 4. Esse mecanismo é chamado associação. Esta é outra associação. O sistema todo se compõe de roldanas fixas, móveis e cordas. Quanto mais roldanas e segmentos de corda você tiver num dispositivo como esse, maior será a vantagem mecânica e mais pesada a carga que você pode levantar. Roldanas são máquinas simples usadas em diferentes combinações, ajudando-o na realização de um trabalho. Mas em qualquer combinação, ou você muda o sentido da força com uma ou mais roldanas fixas, ou troca a distância para obter força. Assim, com a ajuda de associações de roldanas, fica mais fácil levantar objetos. Suponhamos que você queira mover algo muito pesado. Você pode facilitar o seu trabalho usando rodas em um eixo. Rodas e eixos permitem que os objetos rolem, reduzindo o atrito, de modo que você não tenha que arrastar objetos pesados de um lugar para outro. Você pode puxá-los ou empurrá-los. Mas rodas e eixos podem fazer mais do que reduzir atrito. Você pode utilizá-los como máquinas simples, colocando 2 rodas no mesmo eixo dessa maneira. E então, quando uma roda gira o eixo, faz com que a outra também gire. Você só tem que aplicar força na borda de uma das rodas para fazer todo o conjunto girar. Cada vez que a primeira roda dá uma volta, o eixo e a outra roda também giram. A segunda roda gira com a mesma intensidade de força que você aplica à primeira roda. Então, este mecanismo transfere força de um lugar para outro. Mas se as 2 rodas forem de tamanhos diferentes, muito mais acontece. Aqui está uma máquina com 2 rodas de tamanhos diferentes no mesmo eixo, ou 2 coisas agindo como rodas. Isto é uma roda, é claro. A segunda roda está aqui, o círculo formado pelos pedais quando estão girando. O círculo funciona como uma roda. Você aplica uma força nos pedais, que através destes braços fazem o eixo girar. Este, por sua vez, faz com que a roda grande gire.
Quando uma das rodas dá uma volta completa, o mesmo acontece com a outra. Essa é a distância que o seu pé percorre em uma volta, a medida da circunferência, ou seja, o perímetro da roda menor. Mas o perímetro da roda maior é a distância que você percorre em uma volta, muito maior do que a outra percorrida pelo seu pé. Se o perímetro desta roda é 2 vezes maior que o desta, você anda 2 vezes mais do que a distância que o pedal percorre. Este mecanismo multiplica a distância por 2. A distância percorrida aumentaria se você aumentasse o tamanho da roda maior. Agora, o perímetro desta roda é 3 vezes o perímetro desta. E a cada volta, você percorre uma distância 3 vezes maior que a percorrida por seu pé. Mas essa máquina não multiplica somente a distância, ela também multiplica a velocidade. Velocidade é a distância por unidade de tempo. Quanto maior for a distância percorrida em determinado tempo, maior será a velocidade. Seu pé percorre essa distância em, digamos, 1 segundo. Mas você percorre uma distância 3 vezes maior no mesmo intervalo de tempo, andando, portanto, a uma velocidade 3 vezes maior. À medida em que este mecanismo aumenta a distância, ele aumenta também a velocidade. Quanto mais rápido você fizer um amolador girar, melhor ele irá amolar. Basta utilizar uma roda que seja muito maior do que a outra. Quando você faz esta roda girar, a borda externa desta roda gira muito mais e muito mais rápido. Como você pode ver, em um mecanismo do tipo roda e eixo, quanto maior uma roda em relação à outra, mais esse mecanismo multiplica a distância e a velocidade. Mas algumas vezes você não está interessado em ganhar distância ou velocidade, mas ao contrário, quer multiplicar a força. Para conseguir isso, você deve aplicar força à roda maior, como você faz quando pedala uma bicicleta. Os pedais percorrem esta distância para fazer girar uma roda dentada, que é menor. Suponhamos que esta roda tenha 2 vezes o perímetro desta outra. A cada volta, seu pé percorre uma distância 2 vezes maior que a percorrida pela catraca. Mas ela se move com 2 vezes mais força do que a que você aplica ao pedal para mover a bicicleta. Então você faz uma troca. O mecanismo duplica a força que você aplica nele, mas percorre somente metade da distância percorrida por seu pé. Quanto menor for esta roda, maior será a troca. Você obtém mais força, porém menos distância. E por obter menos distância, a velocidade também é menor. E se a roda menor fosse menor ainda, digamos, do tamanho do eixo, de modo que o próprio eixo funcionasse como uma segunda roda? Então, este ponto iria percorrer somente esta distância, mas com muita força. Eixos agindo como rodas são geralmente usados para levantar ou puxar objetos através de cordas ou cabos. Em algumas máquinas, você gira o eixo fazendo girar uma roda maior ou menor. Quando é preciso aplicar mais força a um eixo, gira-se geralmente a roda maior. Portanto, com uma máquina como esta, você pode obter muita força, pois a roda percorre uma grande distância. Esta máquina faz o oposto. Com ela é possível fazer esta borda percorrer uma grande distância e com muita velocidade. Quer dizer que você tem que aplicar muita força aqui? Isso mesmo. Com mecanismos do tipo roda e eixo, você sempre troca força por distância. Ou distância por força. E porque você sempre troca uma pela outra,
você não pode multiplicar força e distância ao mesmo tempo. Algumas vezes, usamos uma roda em um eixo para fazer girar outra roda em outro eixo. Para se conseguir isso, podemos ligá-las por uma correia. Se as duas rodas forem do mesmo tamanho, vão girar com a mesma velocidade, como fariam duas rodas que estivessem no mesmo eixo. Mas, se forem de tamanhos diferentes, uma delas gira mais rápido que a outra. O perímetro desta roda é 3 vezes maior que o desta. Esta é a distância que a correia percorre quando a roda maior dá uma volta. Mas observe o que acontece com esta roda, cujo perímetro é 3 vezes menor, enquanto a correia percorre a mesma distância. Ela gira 3 vezes mais rápido que a roda maior. Nós medimos essas velocidades, denominadas frequência de rotação, de maneira diferente em rotações por unidade de tempo. Geralmente, rotações por minuto, ou RPM. Esta roda está girando com uma frequência de aproximadamente 60 RPM, e esta outra 3 vezes mais rápido, ou seja, com 180 RPM. Aqui também há uma troca. Esta roda gira 3 vezes mais rápido, mas para mantê-la girando com uma certa quantidade de força, você deve aplicar uma força 3 vezes maior à outra roda. Você aplica força para obter velocidade. Mas é difícil encontrarmos apenas 2 rodas ligadas por uma correia. Em geral, cada roda está presa a um eixo ligado a outra roda. Assim, cada uma é, na verdade, parte de um mecanismo de roda e eixo separado. Quando estas 2 máquinas estão ligadas por uma correia, temos, na verdade, 3 máquinas de roda e eixo trabalhando em conjunto. Esta é uma, 2 rodas no mesmo eixo. Esta é outra, 2 rodas ligadas por uma correia. E a terceira, 2 rodas no mesmo eixo. A combinação das 3 produz muita velocidade aqui. Uma bicicleta trabalha exatamente da mesma maneira. Primeiro, como vimos, estas 2 rodas estão no mesmo eixo. Você move os pedais por uma distância grande para aplicar mais força a esta roda. Então, esta roda está ligada por uma corrente a esta outra. A corrente funciona da mesma maneira que uma correia, exceto pelo fato de as rodas serem dentadas. A catraca de trás é menor e gira mais rapidamente com maior frequência. Algumas bicicletas possuem várias catracas de diferentes tamanhos na parte traseira que se pode trocar, dependendo da força e frequência desejadas. Para terminar, a catraca e a roda traseiras estão no mesmo eixo, formando um mecanismo de roda e eixo que funciona da mesma maneira que o amolador. Novamente, ambas as rodas giram com a mesma velocidade, e devido ao fato desta roda ser maior, a cada volta sua borda percorre uma distância maior que a borda desta outra, fazendo a bicicleta andar com muita velocidade. Algumas vezes, uma roda dentada faz outra roda dentada girar não através de uma corrente, mas engatando-se uma na outra. Estas rodas chamam-se engrenagens. Do mesmo modo que rodas ligadas por uma correia, engrenagens de tamanhos diferentes podem multiplicar ou a força ou a frequência. Elas geralmente são usadas para coordenar partes de máquinas que giram em velocidades diferentes, como as partes de um relógio. Todas essas máquinas simples, 2 rodas ligadas ao mesmo eixo, 2 rodas ligadas por uma correia ou corrente, e engrenagens, são apenas modos diferentes de fazer com que uma roda movimente outra, para que se possa obter a melhor combinação de força, distância e velocidade. E você pode construir ou combinar máquinas do tipo roda e eixo de muitas maneiras para facilitar seu trabalho. E agora você quer fazer uma descrição desse vídeo científico.
Ora, existem várias formas de se fazer isso, né? Iremos mostrar uma dessas formas, mas poderá ser uma variante dessa, contanto que tenha as informações que esse nosso modelo contenha. Ok? E no início, a primeira parte, nós vamos fazer, com esse exemplo, a identificação, a área e o título. Então, inicialmente você tem que identificar-se, né? Colocar o nome do estudante, qual é a sua turma, qual é o número de inscrição, etc. E identificar quem está fazendo, quem é o responsável por isso. Depois você vai identificar qual é a área da física, né, que está envolvida. Se é ótica, eletricidade, especificando também a sub-área, né? Ótica geométrica, eletrostática, eletrodinâmica, né? Ou física moderna. Depois você vai criar um título para o vídeo, você vai identificar ele. Muitas vezes esse vídeo já tem a identificação, né? Você coloca o nome dele. Ou então você cria um nome que descreva as principais atividades realizadas no vídeo. E depois, na segunda parte, né, você vai colocar as informações científicas que você conseguiu coletar com aquele vídeo, né? Aí nós sugerimos que sejam 7 informações relevantes que estão relacionadas a fenômenos físicos, né? Ou de eletricidade, ou de mecânica, ou de física moderna, etc., cada parte da física. Esse número 7 pode ser um pouco menor, pode ser um pouco maior, dependendo do que o professor solicitar para você. E lembre-se que é muito importante que as informações, elas podem ser um experimento mostrado, pode ser uma análise feita de um fenômeno físico, uma demonstração, uma narrativa que esteja ligada à área da física. Então, tudo que tiver um relacionamento com a física, no vídeo você vai registrá-lo, pelo menos em 2 linhas de cada item. Okay? E vamos colocar a seguir os conceitos fundamentais da física. Observe que nós fizemos 7 itens, 1, 2, 3, até 7. Depois tem 1A, 2A. Cada um deles é referente a uma daquelas observações sua. Então, você vai enumerar os conceitos, leis, princípios, teorias da física, que estão relacionadas a cada uma das informações que você coletou. Tá? Então, ali ficam registrados a informação física, né? A variação de temperatura, com comprimento do material, etc. E qual a lei da física é correspondente a isso? Qual o princípio da física? Qual a ideia da física está relacionada? Você vai colocar referente a cada um deles. E depois vai fazer uma avaliação, né? Você vai avaliar o conteúdo para o seu programa da disciplina que você está fazendo. Né? Você vai avaliar a relação dos conteúdos vistos durante o vídeo e aqueles que fazem parte da sua disciplina regular. Né? Se você está estudando mecânica, gravitação, eletricidade, etc., você vai fazer uma avaliação e relacioná-los. Ok? Então, vamos à obra. Vamos lá. Aí fica a descrição, no vídeo tem o modelo.